A Caert e Lide apresentam Cresce SC, o podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Cresce SC, o nosso podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Eu sou a jornalista Melina Calduro, coordenadora de conteúdo da Rede de Notícias A Caert, e hoje nós vamos falar sobre um tema que está muito presente no mundo dos negócios. Como construir uma marca forte, como produzir conteúdo num mundo que tem muita disputa, de atenção, e por isso eu recebo aqui no estúdio a Sabrina Isabela da Rosa, é empresária, estrategista de branding, especialista em marketing para o setor de saúde. Sabrina, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui hoje e poder falar um pouquinho sobre esse tema que eu, com certeza, adoro e acredito que tenho bastante para contribuir. A Sabrina, ela é CEO da Fever, Marketing Médico, uma agência criada em 2015, especializada exclusivamente no posicionamento estratégico de médicos, clínicas e instituições de saúde. Mas antes da gente falar da tua empresa, eu quero te conhecer um pouquinho, Sabrina. Me conta um pouquinho como que foi essa tua trajetória até chegar no marketing especializado em saúde. Sim, então, na verdade, eu digo que eu sempre tive um pezinho ali na saúde, Eu venho de uma família que tem uma clínica médica e em 2015, um insight mesmo meu, eu comecei a ajudar eles a trabalharem na época no Facebook com algumas artes. Na época a gente não falava muito de marketing digital, como hoje é tão comum. Hoje a gente sabe que as empresas já meio que entendem que é uma obrigação investir em marketing, investir em posicionamento, estar nas redes sociais, mas há 11 anos atrás era bem diferente disso. E era uma coisa que eu adorava muito, então eu sempre gostei muito de saúde, de dermatologia, especialmente, que era uma área que me interessava muito. Então eu comecei a trabalhar com isso para ajudar eles e no fim isso virou de fato um trabalho, um médico foi me indicando para o outro. Então eu digo que eu cheguei a ter lá no começo alguns clientes de outros nichos, mas o que sempre me brilhou o olho e aquilo que eu sempre quis fazer mesmo era focar realmente na área da saúde. Bom, e a área da saúde, ela tem algumas particularidades, Não é tudo que pode ser publicado. Sim. Então, como é que foi essa tua especialização? Então, há 11 anos atrás, já existiam todas as normas de publicidade médica que algumas continuam existindo até hoje, Mas o que existe diferente de 2015 para hoje é que há 11 anos atrás o médico, ele mesmo tinha muita resistência com marketing, porque até então o marketing era visto como uma coisa ruim, uma futilidade, algo até meio linkado a como se fosse o profissional que ele não é bom, então ele faz marketing, era meio esse pensamento, Então a área da medicina, ela tem muitas regras, tem muitas particularidades, então hoje em dia a gente vê muito profissional da saúde, muito médico dentro da rede social, muita gente acaba trabalhando da forma como acha melhor, mas existe muitas regras e qualquer um que se arrisque a trabalhar com o médico, ajudar um médico a entrar numa rede social, a produzir conteúdo, a investir em marca, ele precisa estar muito bem antenado do que está acontecendo, de quais são essas normas, para não cometer um deslize, Afinal, a gente como profissional precisa saber orientar esse cliente. E às vezes são pequenas coisinhas, pequenas regrinhas que acabam fazendo com que o profissional, o médico, receba uma notificação do CRM, passe ali a receber uma fiscalização mais intensa em cima, e isso acaba atrapalhando o trabalho, Então é bem importante seguir, dentro do possível, seguir essas normas, E isso é muito importante de destacar, porque mostra que marketing não é qualquer coisa que pode ser feita, Tem que ter essa especialização, não é qualquer um que vai sentar e só publicar numa rede social ou transformar em autoridade com uma entrevista para TV, para rádio. Então, como é que foi esse teu caminho nessa especialização? E também, hoje, vocês trabalham com o modelo boutique. Como é que funciona o trabalho de vocês? Sim. Então, no começo, o trabalho de marketing era mais divulgar o serviço desse profissional, Conforme o marketing, o mercado por si só, a rede social foi evoluindo, a gente percebeu que a gente foi notando que precisava fazer algumas mudanças na forma como a gente posicionava essas empresas dentro do digital, Então, no Facebook, no Instagram, enfim.
Hoje em dia, a gente vê uma demanda muito maior pelo profissional que sabe se posicionar não só como profissional, mas como pessoa, né? A gente sabe que as pessoas, elas compram personalidades, né? Então, eu preciso saber quem é aquele profissional, o que ele valoriza, o que ele gosta, o que ele acredita, o que ele não acredita. Então, hoje, o marketing, além de divulgar, né, de trabalhar com a divulgação de serviços, a gente precisa, antes de tudo, olhar para o branding, olhar para como esse profissional deve ou não se posicionar para atrair o perfil de paciente que ele quer dentro do consultório dele, né? E dentro da Fever, percebendo isso, eu fui notando que eu não iria, né, olhando para o que eu acredito dentro do meu trabalho, eu não iria conseguir fazer isso para todo mundo, né? Então, é um trabalho que exige muita personalização, exige muito cuidado, exige muito olhar para o indivíduo mesmo, né? Então, eu sei que eu tenho muitos clientes, por exemplo, dermatologistas, cirurgiões plásticos, todo mundo acaba fazendo a mesma coisa, né? Mas o que acaba hoje em dia diferenciando um do outro é, de fato, quem ele é, o DNA daquela marca. Então, eu entendi que eu não ia conseguir fazer isso num volume, numa escala muito grande. Então, foi onde eu comecei a estudar e pesquisar e até ver outras empresas fora do país. Eu gosto muito para olhar para referências que são de fora, justamente para tentar não fazer tentar ir na contramão do que acontece hoje aqui no nosso mercado, né? E me chegou esse termo de agência boutique. E aí eu comecei a entender que o que a gente fazia, né, essa escolha de não atender em volume, em priorizar mais um atendimento personalizado, individual com cada cliente, né, em conseguir entregar mais valor para o cliente em si, isso era um trabalho de uma agência boutique. Então, hoje, o nosso trabalho, o que consiste, né? O que uma agência boutique faz? A gente foca em atender menos clientes e conseguir cuidar mais desse cliente. Então, quando a gente fala de agência de marketing, é muito comum a gente pensar em rede social, né? É um trabalho que é boa parte do nosso dia a dia, mas dentro da nossa agência a gente não faz só isso. Então, a gente olha para alguns outros pilares dentro da marca do médico, né? Então, a gente olha para relacionamento com o paciente, para a experiência offline, para o que está acontecendo dentro da consulta. Então, entendendo isso também, quando eu percebi isso, eu acabei reforçando a ideia de que a gente não ia conseguir fazer isso para todo mundo, né? Então, acho que, resumindo, o nosso trabalho como agência boutique é exatamente esse: escolher qual que é o perfil de cliente que tem a ver e que acredita, né, nisso que a gente pode entregar e conseguir entregar isso, de fato, com excelência para ele. E além de cuidar dessas marcas, tu precisa cuidar da tua marca, né? Sim. Da tua agência. Como é que é essa divisão da Sabrina que cuida da marca dos outros e a Sabrina empresária? Sim, então, eu acho que é sempre um grande desafio, né? A gente que trabalha com branding, com marketing, sabe que é muito mais fácil para a gente fazer para o cliente do que fazer para a gente mesmo. Mas, conforme a empresa foi crescendo e eu fui, né? Hoje a gente tem clientes no Brasil inteiro, tem cliente fora do país também. Eu fui percebendo que os clientes, eles também, aquilo que eu falei no começo, né, pessoas se conectam com personalidades. Eles também se conectavam muito com quem eu era, com o jeito que eu falava, com as coisas que eu acreditava, com o meu cuidado também. Eu tenho uma empresa com vários colaboradores, mas às vezes o cliente quer ouvir também a minha opinião, né? Então, eu fui percebendo que eu precisava não só cuidar da marca Fever, né, mas cuidar da minha marca também e entender até onde eu deveria ir, o que eu preciso mostrar, o que eu preciso gerar de informação, de conteúdo, para fazer com que mais clientes, né, pessoas, potenciais clientes que se identifiquem comigo, consigam enxergar isso, né? Porque é muito comum hoje para o empresário focar muito no negócio dele. Eu acho que a gente precisa, né, focar no nosso negócio, entregar um serviço de excelência, cuidar dos colaboradores e fazer com que todo mundo trabalhe ali no mesmo passo, mas a gente precisa entender também que a nossa marca, a pessoa que está assinando aquela empresa, ela tem um papel muito fundamental, né? E é um trabalho que precisa ser feito de forma muito cautelosa, né? Não é só, vou aparecer ali, vou me mostrar, vou começar a produzir conteúdo na rede social. É entender também como tu deve fazer isso da melhor forma para valorizar a tua empresa, valorizar os teus colaboradores também, né? Então, acho que o meu posicionamento hoje como empresária dentro da minha rede social, por exemplo, ele precisa endossar aquilo que eu vendo, aquilo que eu ofereço, que eu defendo dentro da minha empresa, e precisa contribuir para os meus colaboradores também ali no contato com o cliente conseguirem entregar mais valor para ele, né? E como é difícil fazer essa construção, né? Porque não é só publicar todos os dias, não é só falar que é autoridade no assunto. Tem bastante diferença. E como nesse mundo que tem
tudo acontecendo ao mesmo tempo, vocês conseguem fazer essas diferenciações? Sim, então é um grande desafio, na verdade. O que eu falei ali de personalizar, de individualizar, então imagina que a gente tem cliente no país inteiro. O que acontece aqui em Santa Catarina é muito diferente do que acontece no norte do país, no nordeste do país. O perfil do cliente do meu cliente, né, que é o paciente, ele difere muito. Então, o nosso desafio é entender, como eu falei, a primeira coisa que a gente faz quando um cliente chega na Fever é entender quem é aquela pessoa. Mais do que o que ela oferece, né, o serviço que ela tem a oferecer, é entender quem ela é. Então, é um trabalho que exige... a gente leva 45 dias até começar a trabalhar com o cliente, né? O cliente, ele chega pra gente, às vezes, com uma expectativa de... Nossa, vou contratar a Fever e vou começar a trabalhar amanhã já. Vou começar a postar na rede social amanhã. Com a gente é um pouco diferente. Para a gente entender esse cliente, a gente entende que a gente precisa estudar ele. Então, a gente passa por uma série de reuniões ali para entender quem ele é como pessoa, quem ele é como profissional, quem são as referências dele, o que existe dentro do posicionamento dele, né, da marca pessoal dele, que pode endossar o que ele faz dentro da especialidade médica dele. Então, é um trabalho bem diferente e tem a questão, como eu falei, do comportamento do próprio paciente, né? Então, as regiões, os estados mudam muito, afetam muito o comportamento. Então, aqui a gente está no inverno agora, é chuvoso, em outros estados a gente está no verão, né? O Amazonas a gente está no verão agora, e a gente, como agência, precisa saber moldar ali as ações, as estratégias de acordo com cada região e cada comportamento desses pacientes. Nossa, sensacional. E Sabrina, me conta um pouquinho. Recentemente, tu participou de uma imersão lá na Coreia do Sul, Sim. que é um grande polo, vem crescendo bastante em termos de estética, de cultura, mas tem uma medicina muito forte também, né? Sim. Então, como é que foi essa tua imersão? Então, na verdade, eu fui convidada por uma cliente minha. Ela falou, vamos comigo, tem um congresso lá, eu quero que tu vá, etc. E a gente falou, tá, vamos então, mas o que a gente vai fazer além do congresso, né? Então, a gente contratou até uma guia lá da Coreia. Ela era uma guia e tradutora, porque é bem difícil se comunicar só com o inglês lá, né? E a gente falou para ela, olha, a gente quer conhecer algumas clínicas, a gente quer entender o que está acontecendo, né? Então, hoje, essa questão da pele asiática, da beleza, né, dos produtos coreanos, dos tratamentos coreanos, está realmente muito em alta. Então, dentro da dermatologia, a gente vê ali várias tecnologias, tratamentos que existem hoje dentro do consultório, eles vêm, ou eles vêm diretamente da Coreia, são importados de lá, ou eles são inspirados em tecnologias coreanas. Então, a gente falou, nossa, a gente precisa aproveitar o congresso, beleza, ela vai estudar, né, a médica vai estudar, mas vamos estudar também o que acontece dentro das clínicas e ver o que é possível trazer tanto para a clínica dela quanto para a clínica dos meus outros clientes, né? Então, a gente visitou uma série de clínicas lá, a gente fez tratamento, a gente fez uma imersão dentro de uma clínica específica mesmo, né, com eles têm lá na Coreia, como eles recebem muitos pacientes estrangeiros, eles têm dentro das clínicas concierges, e essas concierges precisam falar 3, 4, 5 línguas para receber esses pacientes. Então, a gente passou um dia inteiro com uma dessas concierges, ela mostrou para a gente como era, o que as coreanas valorizavam dentro do tratamento, quais eram os protocolos, como era a experiência do paciente, e eu consegui também ajudar essa minha cliente a incorporar algumas coisas dentro da clínica dela pós-viagem, mas eu também fui com um olhar para quem não era meu cliente e não estava lá, né? Então, teve cliente que eu fiquei lá dentro do congresso mesmo, pesquisando o que tinha de tecnologia, o que tinha de diferente para trazer para ele. Então, foi uma imersão muito produtiva, muito... que eu consegui me inspirar muito, trazer muitas ideias, e hoje em dia, né, de um ano para cá, o K-Beauty que a gente conhece está bombando. Então acho que foi realmente algo que eu consegui trazer e gerar valor não só para mim mesmo, para expandir a minha mentalidade, mas também para os meus clientes que estavam aqui e não puderam comparecer. Nossa, muito importante essa visão de outras... Como tu falou, as culturas de pacientes e de culturas internacionais que a gente acaba importando, vem trazendo produtos, vem trazendo tecnologia, mas conhecer e testar também. Essas imersões, elas são extremamente relevantes. Tem alguma outra que vocês foram fazendo ao longo desse tempo? Sim, na verdade a gente tem um congresso muito grande de medicina estética que acontece anualmente em janeiro, no final de janeiro, em Paris. Então, a gente já foi, acho que umas 4 vezes como empresa, e a gente sempre ia para captar conteúdo do cliente, né? Então,
a gente entende que o cliente vai para um congresso médico internacional, ele vai fechar a agenda dele, ele vai deixar de trabalhar, de produzir, né? E ele está indo lá estudar, buscar inovação, entender o que está acontecendo em termos de mundo, né, dentro da medicina estética, para trazer para esses pacientes aqui. Então, a gente pensou, putz, o médico precisa valorizar essa ida dele até o congresso, né, até essa viagem. Então, a gente sempre ia para produzir conteúdo com alguns clientes lá. Então, a gente ficava com o médico 3, 4, 5 dias, fazendo conteúdo dele no congresso. A gente faz, né, visitas a algumas clínicas. O médico vai, a gente num tratamento numa clínica, a gente vai lá, produz o conteúdo, mostra para o paciente dele o que aquele médico está vendo lá de diferente. Mas esse ano a gente decidiu também, inspirado no que aconteceu na Coreia, fazer uma espécie de imersão. Então a gente contratou uma guia que mora lá na França, que ela é especialista também em beleza. A gente fechou um grupo de clientes e a gente montou ali com a guia um roteiro também de visitas a algumas marcas e alguns parceiros de médicos, né, a indústria mesmo médica lá da França. Então a gente visitou marcas como a Guerlain, uma marca que começou ali na perfumaria, uma marca centenária, de luxo mesmo, e as médicas conheceram ali a história, conheceram todo o cuidado, né, com o que eles têm com a marca Guerlain, e também isso traz vários insights para uma clínica, né, o que a gente pode oferecer recebendo o cliente, o que a gente pode criar dentro da nossa marca para fazer com que ela perpetue como uma Guerlain da vida aí por anos. A gente conheceu e almoçou num lugar com uma fundadora de uma marca de skincare, que foi muito legal. Então, ela apresentou a marca pra gente, contou a história da marca dela, contou os ativos e por que ela escolhe aqueles ativos, bem interessante, também interessante assim, do ponto de vista médico e para mim, do ponto de vista de branding, né, entender como ela montou aquela marca. E a gente visitou uma empresa que é parceira de médico que fornece tecnologia, injetáveis, e eles também mostraram ali para aquelas clientes nossas que estavam como era o consumo de medicina estética nas clínicas lá na França. Então, o que as francesas gostam? A beleza francesa também é muito valorizada, né? A francesa, ela cuida da pele, mas ela não quer de forma alguma que as pessoas percebam que ela faz procedimento. Então, foi bem interessante. Elas conseguiram também tirar vários insights. Teve médica que conseguiu montar protocolo diferente, trazer tratamento diferente para a clínica. Foi bem interessante. Nossa, extremamente relevante. Vai muito além só do marketing, entre aspas, né? Que as pessoas entendem. Mas nesses 11 anos da tua empresa, muita coisa mudou. E hoje o foco no atendimento. Os pacientes, eles querem uma experiência. Eles não querem mais ir no médico, eles não querem só, não, você tem isso. Eles querem todo um acompanhamento, uma experiência. Como é que é aliar tudo isso? Então, é um trabalho que exige bastante cuidado com cada detalhe, né? Cada mínimo detalhe. Então, hoje a gente precisa pensar que a experiência do paciente, ela começa antes de ele chegar na tua clínica, né? Então, ela começa, às vezes, quando ele cai dentro de uma rede social para te acompanhar. Então, ali é importante a gente se comunicar com coerência e entender que tudo que está ali precisa ser escolhido de forma bem intencional, né? Não é, como a gente falou, não é só postar por postar. Depois a gente tem o WhatsApp, então é outro cuidado, a gente ter uma equipe que se comunica bem, que se comunica também alinhada com a forma com que aquele médico comunica. Dentro da clínica em si, né, como tu mesma disse, o paciente hoje ele quer ir numa clínica, mas ele não quer só fazer um tratamento, né? Hoje mesmo eu tô lendo um livro, eu acordei e li uma página dele que falava, se fosse simplesmente para matar a fome, por que as pessoas iriam num restaurante, né? Não é isso, elas comeriam uma comida qualquer. A gente vai num restaurante também porque a gente quer viver uma experiência, tem os motivos que nos levam a ir a um restaurante, e dentro de uma clínica médica também. Tem os motivos que levam o paciente, né? Qual que é o comportamento, o que está acontecendo na vida dele que trouxe ele até aquela clínica. E pensando nisso, principalmente no que diz respeito à medicina estética, a gente sabe que a pessoa escolhe estar dentro de uma clínica. Ela não está ali porque ela tem um problema e ela precisa resolver aquele problema imediatamente ou a vida dela está em risco, né? Ela escolheu estar ali. Ela escolheu investir naquele tratamento financeiramente falando. Ela escolheu investir o tempo dela em estar dentro da clínica. Então, hoje a gente precisa realmente olhar para a clínica como um ambiente que recebe a pessoa, que acolhe a pessoa, né? Então, cuidar da forma como
a gente recebe ela ali dentro da clínica, como que ela vai, o que que ela vai viver dentro da jornada ali dentro da clínica, o que que ela precisa, porque quando a gente vai fazer um tratamento, muitas coisas acontecem, né? Tem todo o preparo de um tratamento, então o paciente não sabe o que vai acontecer com ele, mas o médico sabe. Então, é nosso papel também como agência pensar nesses detalhes. O que existe de necessidade dentro da jornada do paciente dentro de uma clínica que não vai ser comunicado. O paciente não chega pensando naquilo, mas ele vai precisar. A gente sabe que ele vai precisar, então a gente precisa prover esse tipo de cuidado, até para que no final a experiência dele seja não só uma experiência boa em termos de resultado, né, do resultado final que ele vai receber, mas da forma como ele se sentiu ali, porque se ele se sentiu bem, se ele se sentiu acolhido, cuidado, a gente sabe que as chances daquele paciente voltar, de indicar, são muito maiores, né? Então, hoje a gente precisa cuidar muito de quem está com a gente, do paciente que está com a gente, e não só olhar para aquelas pessoas que a gente quer ainda, né, os novos pacientes, trazer para dentro da clínica. Porque dentro da clínica a gente tem ali aquela base de pacientes que com certeza é muito valiosa e consegue te fazer atingir novos pacientes com uma probabilidade muito maior de se tornarem pacientes fiéis, né, da clínica. Bom, Sabrina, a gente está caminhando para o fim do nosso podcast e eu queria te convidar para deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo de tudo isso que a gente absorveu aqui de hoje. Sim, então eu vou deixar uma mensagem, na verdade, não para quem é da área da saúde, médico, enfim. Vou deixar uma mensagem geral, que eu acho que tudo isso que a gente falou hoje é possível de ser aproveitado para qualquer que seja o nicho da tua empresa, né? Hoje em dia não basta a gente ser um ótimo profissional e entregar um ótimo produto, um ótimo serviço. A gente precisa pensar nos mínimos detalhes, porque cada vez a gente tem mais concorrentes, né, em todos os ramos, mas o que faz aquele cliente ficar contigo, né? Então, acho que é importante pensar nisso. O que faz com que o cliente escolha comprar o teu serviço, comprar o teu produto, o que faz com que ele fique contigo, que ele queira voltar mais vezes, e pensar em cada mínimo detalhe dentro dessa jornada do teu cliente para fazer com que ela seja encantadora e a gente consiga cada vez mais atrair o perfil de cliente que a gente gosta de trabalhar, que a gente gosta de vender, que a gente gostaria de ter por perto. Muito obrigada, adorei o nosso papo e eu agradeço também a você que nos acompanhou na sua rádio preferida e no YouTube da Acaerte. Na semana que vem eu volto com mais histórias aqui no Cresce. Este foi o Cresce SC, uma parceria entre a Acaerte e o LIDE.